Olá, como vão? Espero que todos estejam bem de saúde e com disposição. Hoje vamos falar sobre o tema Confiar em si mesmo, sob a ótica do budismo de Nichiren Daishonin. Resolvi falar sobre esse tema antes de liberar o terceiro vídeo da série sobre o Gohonzon, porque como estamos vivenciando um período muito difícil na história da humanidade, muitas pessoas podem estar passando por grandes desafios, sejam eles na área financeira, da saúde ou familiar, chegando a duvidar da própria capacidade de transformar as difíceis situações que se impõem em seu caminho. E como o budismo de Nichiren Daishonin é embasado na crença de que cada pessoa possui em si o potencial para a iluminação, seus ensinamentos podem servir de alicerce filosófico e espiritual nesse momento tão difícil. Mas antes de iniciar o tema de hoje, peço que desde já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Comente aqui embaixo se gostou desse vídeo, sugira temas e compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares e shakubukus. E desde já, convido você a conhecer a Brasil Soka Gakkai Internacional, BSGI, através do site www.bsgi.org.br, que estarei deixando aqui no box de informações. A BSGI é uma ramificação da Soka Gakkai Internacional, organização responsável por difundir o budismo de Nichiren Daishonin pelo mundo. Então, entre em contato pelo site e pergunte qual é o bloco ou comunidade mais próximo de sua residência. Dito isso, vamos ao tema de hoje. Bom, para falar sobre confiar em si mesmo, estarei utilizando trechos de artigos da revista Terceira Civilização, principalmente da edição 630, chamada O Desafio de se Fortalecer em Meio às Incertezas. Para quem não é da Soka Gakkai, a revista Terceira Civilização é um dos periódicos da Soka Gakkai, adquirida pelos seus membros, que tem por objetivo trazer incentivos do mestre Ikeda Sensei e também fomentar o hábito do estudo do budismo, lembrando que os tripés da prática budista são fé, prática e estudo. Para falar sobre confiar em si mesmo, antes de mais nada, precisamos retornar ao tema escuridão fundamental. Já temos vídeo aqui no canal sobre isso, e vou estar deixando aqui nos cards ou no box de informações. Escuridão fundamental, chamada em japonês de Ganpon no Mumyo, também é conhecida por ignorância fundamental. E quando uso o termo ignorância, não me refiro à ignorância do senso comum, relativa à falta de cortesia, mas me reporto ao fato de que algo é ignorado, de que algo é desconhecido. O Buda Sakyamuni já dizia que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. Mas no que consiste essa ignorância? O que é esse algo que é ignorado? O que é ignorado é o fato de que cada pessoa é uma entidade da lei mística, Myoho Renge Kyo, e, portanto, possui o potencial para atingir o estado de Buda, o que equivale a atingir a iluminação. Na verdade, a escuridão fundamental equivale a uma ilusão, que é a ilusão que nos impede de contactar nossa verdadeira natureza, que é a iluminação. Segundo a revista TC, abre aspas, no budismo, escuridão fundamental é considerada como a causa do sofrimento e das ilusões por impedir as pessoas de reconhecerem a verdadeira natureza da vida e também de abraçarem a fé na lei mística. E isso equivale
a não acreditar na própria dignidade e capacidade de transformar qualquer adversidade. Fecha aspas. E como se vence a escuridão fundamental? Segundo Nichiren Daishonin, nossa mente é como um espelho embaçado, e para limpá-lo devemos recitar o Nam-myoho Renge-kyo dia e noite. Ou seja, é a prática do budismo Nichiren embasada na recitação do Daimoku do Sutra de Lótus, Nam-myoho Renge-kyo, na recitação do Gongyo, no estudo do budismo, na participação nas atividades da Gakkai e no Shakubuku, que consiste no ato de ensinar o Nam-myoho Renge-kyo a outras pessoas, que nos possibilita vencer a névoa que nos impede de enxergar que somos entidades da lei mística e, portanto, Budas em potencial. Segundo a revista Terceira Civilização, abre aspas, para dissipar a escuridão encrustada no âmago da vida, é importante evidenciar um forte eu, a partir da recitação convicta do Nam-myoho Renge-kyo, além de alicerçar suas ações no comportamento humanístico do presidente Ikeda e dos mestres antecessores. Fecha aspas. Lembrando que o budismo é alicerçado na relação mestre-discípulo, pois é o mestre quem transmite os ensinamentos budistas e orienta o discípulo em sua jornada de autoconhecimento. No budismo de Nichiren Daishonin, temos como nosso mestre o Dr. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional, pois foi ele quem levou o conhecimento da prática do budismo Nichiren para vários países, inclusive o Brasil. Então nós da BSGI possuímos uma relação de profunda gratidão com o Dr. Daisaku Ikeda. O budismo de Nichiren Daishonin revela a vida humana como uma entidade dotada de um potencial infinito, tanto para o bem quanto para o mal. Segundo a revista Terceira Civilização, abre aspas, o Buda Nichiren Daishonin revela que todas as pessoas, assim como tudo no universo, possuem inerente a escuridão e a iluminação, o potencial para o mal e para o bem, para a infelicidade e a felicidade, para a destruição e a criação. Ou seja, abrigam na própria vida a causa dos sofrimentos e a chave para a sua solução. No entanto, ao contrário da escuridão, a iluminação é a força subjacente que também é inerente à vida de todas as pessoas. Sua origem reside na fé, na lei mística, isso é, na absoluta crença de que eu tenho a capacidade e a força de transformar um infortúnio em felicidade. Ao recitar Daimoku com essa determinação pulsante, a pessoa ilumina suas ações e sua postura mental passa a ser mais otimista e confiante. Fecha aspas. E a revista Terceira Civilização continua, abre aspas, o presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, enfatiza que o primeiro ponto essencial para edificar uma vida invencível é acreditar em si mesmo, assim como apresentado na trajetória arrebatadora da vida de Nichiren Daishonin. E para elucidar, vamos conhecer a história apresentada no romance Nova Revolução Humana, de um jovem que possuía distrofia muscular, doença sem cura, e por isso vivia abatido e sem esperança. Em dezembro de 1981, Shinichi Yamamoto, pseudônimo do presidente Ikeda na obra, participou de uma atividade no auditório Shirajuku, na província de Kumamoto. Ao entrar na sala, durante a reunião, Shinichi avistou um jovem numa cadeira de rodas e, antes de tudo, foi ao seu encontro. Ele era Hironori Nonaka, estudante do primeiro ano do ensino médio que estava internado em uma casa de repouso devido à distrofia muscular. Por conta da doença,
Ele não tinha esperanças e levava dias de angústia e de sofrimento, mas, ao ouvir um relato de um membro da divisão masculina de jovens que havia superado a meningite purulenta, ele se levantou decididamente e começara a se empenhar com seriedade na prática budista. Ao ficar de pé ao lado de Hironori Nanaka, Shinichi Yamamoto disse-lhe, tocando seu ombro: "Viva com força! Não existe ninguém que não possua uma missão. Vencedor é alguém que não é derrotado por si mesmo." Nanaka sentiu que ouvia pela primeira vez palavras que não eram para confortá-lo, e sim incentivos que inspiravam a vida. O jovem obteve o diagnóstico de distrofia muscular antes de ingressar no ensino fundamental, e o médico lhe disse que seria difícil viver até o 6º ano. Ele frequentou a escola da clínica onde estava internado e cursou o ensino médio por correspondência. Na clínica em que estava, 19 amigos faleceram seguidamente. Ao receber os incentivos de Shinichi, ele decidiu: talvez minha vida seja curta, mas quero viver ao máximo cada dia e cumprir até o fim a minha missão. A maneira de viver de Nanaka, que mesmo possuindo uma desvantagem chamada doença, procurava avançar rumo ao futuro com seriedade, força e entusiasmo, emocionava profundamente os amigos da mesma geração. Ele recebeu a solicitação de uma escola do ensino médio da província para fazer um discurso no festival cultural e, com o título Coragem de Viver, fez seu relato de luta contra a doença e dos planos e das decisões contidos em seu coração. Seu depoimento provocou uma grande comoção. Mesmo ciente do curto período de vida, o jovem Nanaka, ao ser incentivado por Shinichi e acreditar em si mesmo, não permitiu que a doença o mantivesse acorrentado à fatalidade do destino e viveu com energia e entusiasmo, irradiando felicidade até os momentos finais de sua breve existência. Fecha aspas. E sobre a história do jovem Nanaka, a revista Terceira Civilização explana, abre aspas, mesmo os mais diversos desafios que vivenciamos, seja pelas limitações físicas tal como Nanaka, seja pelas questões insensatas impostas pela perversidade humana, a exemplo das diversas manifestações de preconceito ou dos grandes tormentos e perseguições como os que o Buda Nichiren Daishonin sofreu, o importante é seguir em retidão, com confiança e força, sem se intimidar ou se acovardar. Fecha aspas. Em um discurso, o presidente Ikeda cita o pensamento do ensaísta britânico William Hazlitt, 1778 a 1830, sobre acreditar em si mesmo. Abre aspas. Ele escreveu que se acreditarmos que podemos vencer, nós venceremos, afirmando que a confiança é um pré-requisito para a vitória. A crença de que vencerão sem falha concentra toda a sua força, até mesmo aquela que é normalmente latente e faz seu triunfo tornar-se realidade. Fecha aspas. Em um trecho do Gosho, atingir o estado de Buda nessa existência, Nichiren Daishonin adverte, abre aspas, contudo, mesmo que recite e acredite no Myoho Renge Kyo, se pensa que a lei existe fora do seu coração, o Senhor não está abraçando a lei mística, mas um ensinamento inferior. Ensinamento inferior refere-se a outros preceitos além deste sutra, Sutra de Lótus, que são meios provisórios. Nenhum desses meios ou ensinamentos provisórios conduz diretamente à iluminação, e, sem um caminho direto à iluminação, o Senhor não conseguirá atingir o estado de Buda,
mesmo que pratique existência após existência por incontáveis kalpa. Dessa forma, atingir o estado de Buda nessa existência seria impossível. Assim, quando o Senhor recita Myoho e pronuncia Renge, deve ter a profunda fé de que Myoho Renge Kyo é sua própria vida. Fecha aspas. A respeito desse Gosho, a edição da revista Terceira Civilização orienta, abre aspas, buscar a lei fora do nosso coração significa procurar as causas e os efeitos da felicidade e da infelicidade fora de nossa própria vida. Isso inclui atribuir a responsabilidade ou culpa a outras pessoas ou circunstâncias. Também se refere à dúvida que surge quando algo terrível ou inesperado acontece, fazendo-nos hesitar na fé, ter medo, lamentar a situação ou nos ressentir dos outros. E continua. Sendo assim, o budismo Nichiren não consiste numa fé dependente, na qual nossas orações são um apelo por ajuda de alguma força externa. Na verdade, constitui um esforço para acreditar sempre em nosso próprio potencial e manifestar nosso estado de Buda inerente. Por essa razão, Daishonin aponta: fortaleçam sua fé dia após dia, mês após mês. Fecha aspas. Então, se acreditamos na lei mística, Myoho Renge Kyo, e confiamos que ela existe em nossa própria vida, isso significa que somos detentores de um imenso potencial, pois onde reside a lei mística, existe um grande potencial transformatório. Para que possamos evidenciar esse potencial e transformar os obstáculos que aparecem em nosso caminho, precisamos de nos desvencilhar da postura de coitados impotentes que culpam o mundo por seus problemas e nos empenhar cada vez mais na prática do budismo Nichiren, para que, evidenciando nosso potencial de Buda, possamos encontrar caminhos para vencer qualquer desafio que surja em nossa jornada, porque a vitória sobre esses desafios servirá de inspiração para as demais pessoas e será a confirmação da veracidade do budismo de Nichiren Daishonin e do Sutra de Lótus. Lembro de uma dirigente que certa vez me orientou a, quando orar por algo, fazê-lo em prol do Kosen-rufu, ou seja, da ampla propagação do budismo Nichiren, porque certamente nossas vitórias e conquistas, e até nossa conduta como budista, servirão de inspiração para as demais pessoas. Certa vez, Ikeda Sensei disse, abre aspas, viver de forma indômita é a vitória eterna, mais que vencer, não ser derrotado representa, na verdade, a maior das vitórias, fecha aspas. Sobre isso, a edição da revista Terceira Civilização declara, abre aspas, não ser derrotado significa ter coragem para encarar o desafio, não importando quantas vezes sejamos derrubados. O importante é continuarmos nos reerguendo e dando um passo ou meio passo adiante, fecha aspas. Em um trecho do romance Nova Revolução Humana, Ikeda Sensei nos incentiva, abre aspas, quanto mais nos esforçamos sem sermos derrotados pelas adversidades e pelos sofrimentos, mais nossa mente é treinada. Com o fortalecimento cada vez mais profundo de nossa mente, cultivamos uma força interior para vencer quaisquer tipos de provações. O modo de viver sem desmoronar diante das adversidades, avançando e lutando resolutamente, torna-se a comprovação da grandiosa força do budismo. Quando se vive pelo Kosen-rufu, o destino se transforma em honrosa missão e as adversidades se tornam tesouro do coração. Fecha aspas. Então, resumindo, a lei mística existe no interior de nossa própria vida. Isso significa que somos responsáveis pelas causas que colhemos hoje, mas também
nos indica que o nosso futuro será moldado pelas causas que plantamos agora. Então, caso você não esteja colhendo bons efeitos no presente momento, erga-se, pratique resolutamente o budismo, com base no tripé fé, prática e estudo. Ensine aos outros o Nam-myoho Renge-kyo. Dê a eles a oportunidade de serem felizes. Aliás, a prática do Shakobuku possibilita grandes transformações positivas, porque ao fazê-la, você estará revelando a mesma benevolência do Buda. E eu digo isso por experiência própria. Viva em prol do Kosen-rufu. Vença em prol do Kosen-rufu. E assim, você estará revelando todo o seu potencial como ser humano e como Buda. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Nos sigam em nossas redes sociais, que estarei deixando no box de informações, pois por lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.